Olá, estamos de volta com o Senado agora. O BNDES é uma instituição transparente e reconhecida por sua excelência na análise técnica dos projetos financiados. É o que garantiu o presidente do banco, Luciano Coutinho, nesta terça-feira. Ele falou aos senadores das comissões de assuntos econômicos e de infraestrutura. Luciano Coutinho explicou que a análise para a concessão de empréstimos é feita por mais de 50 pessoas. O processo visa controlar a inadimplência, que em 2014 ficou em 0,01%. Ele também destacou que o BNDES é a instituição mais transparente do mundo segundo padrões internacionais, ao lado do Exim Bank norte-americano. Mas Coutinho ouviu críticas de senadores sobre a falta de publicidade nas operações em outros países. Nós sabemos que não só um parecer da Procuradoria-Geral da República, mas há um acórdão do Supremo relatado em 2001 pelo ministro Zé Nery da Silveira, que entende que operações bancárias financiadas com dinheiro público não são alcançadas pelo sigilo bancário. Está evidente que quando nós financiamos o Porto de Mariel, nós financiamos empresas brasileiras. Mas esse crédito foi concedido a Cuba e quem nos deve é Cuba. Parece que em alguns aqui continua esse debate meio Guerra Fria com Cuba, com Venezuela. Você sabe que o metrô de Caracas, que foi financiado pelo BNDES, foi lá do governo Fernando Henrique, 2001. E estava correto o BNDES insistir na questão do Porto Mariel. Inclusive, com as oportunidades que vão existir naquele porto. Sigilo bancário diz respeito à informação privativa da empresa e não da operação. O que eu queria que os senhores entendessem é o seguinte, é que não é um capricho, não é uma questão de temer ou não temer. Eu pessoalmente tenho absoluta confiança na integridade, na isenção, na lisura de todos os processos no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Diante da resistência de parlamentares, o presidente do BNDES sugeriu que o Senado discuta a ampliação do acesso a dados dos financiamentos. Uma discussão estritamente técnica para olhar como é que as agências de exportação no mundo classificam e disponibilizam essas informações. Luciano Coutinho esclareceu também que participações na Vale, Petrobras e Eletrobras atendem a interesse do Estado brasileiro. No caso de empresas privadas, como a alimentícia JBS, o BNDES atua como banco de investimento e negou perdas com o grupo do empresário Eike Batista. Falta ao governo informar com transparência o resultado destes investimentos. Quais foram os prejuízos, por exemplo, com recursos aplicados no grupo de Eike Batista? O BNDES não teve nenhum centavo de perda nas suas operações de crédito com o Grupo X. Ficou pronto o parecer do senador encarregado de analisar a medida provisória 665. É a MP que altera prazos de carência para os benefícios trabalhistas do seguro-desemprego, abono do PIS e seguro-defeso. Os parlamentares apresentaram mais de 230 emendas. O relatório, que ainda está sendo negociado antes de ir à votação, amenizou o texto do governo. Ao apresentar o parecer na reunião desta terça-feira, o relator, senador Paulo Rocha, que é do Partido dos Trabalhadores, disse que levou em conta as opiniões das centrais sindicais e do governo. Esgotamos todos os debates aqui com os setores envolvidos. Nós fizemos várias reuniões com o governo, fizemos audiências públicas com todas as partes. Pela lei que criou o seguro-desemprego, o trabalhador tinha direito ao benefício se ficasse empregado por pelo menos 6 meses. A MP triplicou o tempo exigido de carteira assinada para a primeira solicitação do benefício, para 18 meses. Já o relator propõe um meio termo para o prazo de carência, 12 meses. Todos os ganhos trabalhistas têm como referência um ano. É o 13º, é a férias, é o direito à previdência. Para um segundo pedido do benefício, a medida provisória muda para 12 meses o tempo mínimo de trabalho da pessoa que foi demitida. O relator sugere 9 meses. E para uma terceira solicitação, tanto a medida provisória como o parecer mantêm os 6 meses.
Em relação ao abono salarial do PIS/PASEP, tinha direito quem tivesse trabalhado ao menos um mês durante o ano, recebendo até 2 salários mínimos. A MP aumentou o tempo de carência para 6 meses sem interrupção. Para o relator, o prazo deve ser de 3 meses e o valor do abono proporcional ao período trabalhado. A proposta do Executivo também alterou o seguro defeso, que é o salário mínimo pago aos pescadores que deixam de trabalhar na época de reprodução dos peixes. A norma anterior exigia 1 ano de registro como pescador. A MP passou para 3 anos. O senador Paulo Rocha propõe a volta da regra original. Logo após a leitura do voto do relator, o presidente concedeu vistas coletivas para que os parlamentares tivessem tempo de analisar o parecer. A reunião será retomada nesta quarta-feira. Eu quero ver o que as centrais querem mais ainda para poder aderir, vamos dizer, essa proposta aqui. Então há espaço ainda para algumas mudanças? Sempre, tanto do lado do governo quanto das centrais. Os destaques ao marco legal da biodiversidade dominaram os debates na sessão do plenário desta terça-feira. O projeto estabelece que empresas estrangeiras só poderão explorar o patrimônio genético brasileiro ou mesmo receber amostras desse material se estiverem associadas a instituições nacionais. O texto principal foi aprovado na semana passada, mas a votação dos destaques ainda não foi concluída. Confira na reportagem de Dante Ascioli. O projeto estabelece regras para a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro e assegura às populações tradicionais participação nos lucros sobre a venda de produtos que usam a biodiversidade do país. O Democratas pediu a substituição da expressão povos indígenas pelo conceito de populações indígenas. A linguagem constitucional só usa povo para dirigir a povo brasileiro. Não tem aqui o povo indígena, não tem o povo quilombola. Quando se fala de povo indígena, nós estamos falando no sentido étnico, no sentido antropológico, não de nacionalidade. O plenário aprovou a mudança e, seguindo o mesmo entendimento, substituiu a expressão povos tradicionais por populações tradicionais. O Democratas queria outra alteração, para que a participação nos lucros fosse paga apenas quando o patrimônio genético fosse o componente principal de um produto. Eu compro o sisal para fazer o banco do avião. Eu não vou pagar 1% sobre o avião, eu vou pagar 1% sobre o sisal. Mas o plenário rejeitou essa mudança. O sentimento nosso foi esse, de que o benefício pode incidir sobre todos os componentes de um produto. A votação da Lei da Biodiversidade ainda não acabou. Um último destaque é para que empresas que exploravam o patrimônio genético antes de 29 de junho de 2000 não paguem participação nos lucros às populações tradicionais. A data marca a edição da medida provisória que atualmente regula a matéria. O plenário também aprovou a medida provisória 660. O texto beneficia servidores dos antigos territórios de Amapá e Roraima. Eles podem deixar o quadro de pessoal dos estados para integrar a folha de pagamentos da União. Aprovado o requerimento. A MP sofreu mudanças no Senado. Uma emenda garante aos policiais dos ex-territórios igualdade de condições com os militares do Distrito Federal. Outra emenda equipara os auditores fiscais dos 2 estados aos da Receita. Ao contrário dos demais estados da federação, estes policiais militares eram policiais militares de um território federal que era departamento da União, assim como o Distrito Federal. E esse direito foi retirado e agora é reposto na votação aqui do destaque da medida provisória. Assim como a questão relativa aos fiscais de tributos e aos membros da administração indireta. É uma longa jornada que está prestes no fim e hoje o Senado Federal faz um reconhecimento histórico. Cada servidor que tentar se habilitar terá que provar o vínculo de trabalho com os ex-territórios. Também foi lido na sessão desta terça-feira o arquivamento da petição de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A decisão foi tomada pela mesa diretora do Senado. A denúncia de crime de responsabilidade havia sido protocolada no Senado por um servidor público na última quinta-feira.
A proposta de emenda à Constituição que trata do ICMS no comércio eletrônico vai tramitar de forma acelerada no Senado. Foi o que decidiu o plenário. A urgência, com a dispensa de prazos regimentais, atende a um pedido dos secretários que participam do CONFAZ, o Conselho de Política Fazendária. Hoje, nas compras por telefone ou internet, todo o valor do ICMS fica com o estado de onde sai o produto. A PEC número 7 divide o imposto com o fisco do estado do comprador. A regra será a aplicação no comércio eletrônico, no comércio não presencial, dos mesmos princípios adotados no comércio tradicional, ou seja, caberá ao estado de destino a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota do estado de destino. O segundo princípio é que essa alteração seja feita de forma gradual. A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher ouviu a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres durante a audiência pública nesta terça-feira. Eleonora Menicucci elogiou a aprovação da lei que torna o assassinato de mulheres crime hediondo e explicou as mudanças no serviço que atende vítimas de violência. A ministra Eleonora Menicucci destacou os resultados do Disque 180, serviço telefônico de denúncia de violência contra a mulher, que agora também funciona no exterior, em 20 países. Até março de 2014, o serviço chamava-se Ligue 180. No Ligue, as mulheres denunciavam e elas eram encaminhadas para um CRAS, um CRES ou uma delegacia próxima ao seu local de moradia ou de onde ela estivesse. Com o Disque, a denúncia aceita na hora que a mulher faz, ela imediatamente é encaminhada para órgãos de segurança pública e pode se transformar em boletim de ocorrência. Outros serviços também são oferecidos às mulheres, como ônibus para atendimento em áreas rurais e de floresta e a Casa da Mulher Brasileira, espaço de atendimento integrado já em funcionamento em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A ministra pediu apoio parlamentar para construir mais unidades nas outras capitais. Segundo a secretaria, 15 mulheres morrem no Brasil por dia vítimas de violência doméstica e sexual. A ministra também agradeceu a aprovação aqui pelo Congresso Nacional da Lei do Feminicídio. O texto, aprovado em março por deputados e senadores, tornou homicídio qualificado o assassinato de pessoas pelo fato de serem mulheres. O Brasil passa a ser o 16º país da América Latina a tipificar o crime de gênero contra as mulheres como crime hediondo. Durante a reunião, foi escolhida a relatora da comissão. Será a deputada Luiziane Lins. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Então, assim, como é que nós vamos pegar a experiência que estão acontecendo em todos os lugares do Estado brasileiro, da nação brasileira, para que a gente possa dizer o seguinte: esse aqui pode ser incorporado para que a gente crie uma rede, para a gente crie mecanismos que o Executivo Nacional possa estar incentivando para que essas experiências elas possam vir a acontecer. O ministro da Saúde participou de audiência pública na CPI das próteses. Arthur Quioro explicou aos parlamentares que as irregularidades no setor resultam da falta de regulamentação e da fragilidade das normas atuais. Na sequência do plano de trabalho aprovado na reunião anterior, a CPI das próteses, presidida pelo senador Magno Malta, ouviu em audiência pública o ministro da Saúde, Arthur Quioro. O ministro da Saúde enumerou uma série de fatores que abrem brechas para reserva de mercado, procedimentos inadequados, cobranças indevidas e abuso de preços. Ele também revelou que já existe um grupo de trabalho interinstitucional, junto com o Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, estados e municípios, que tem um prazo de 180 dias para apresentar resultados e que esse grupo trocará informações com a CPI. Enfrentamos o desafio. Arthur Quioro destacou a complexidade de fatores que envolve a questão das fraudes e crimes, desde a ausência de uma legislação atualizada à falta de um banco de preços públicos confiáveis. Para ele, quem fabrica, quem distribui, quem recomenda e quem aplica os dispositivos médicos implantáveis, todos têm responsabilidades. Isso virou um grande comércio, em que muitos ganham. Não é apenas o especialista, é um equívoco imaginar que na raiz do problema está apenas o especialista, seja ele o médico, seja ele o odontólogo, seja ele o enfermeiro. Não é verdade.
se ele participa ou não, mas se olhar só por esse aspecto, não vai segurar, tá certo? Não vai conseguir interferir no conjunto. Ficamos aqui impressionados como é o processo de formação de preço, que representa uma cadeia que faz com que o produto inicial, que teve um custo X, possa ser multiplicado até por 9 vezes. Então, há muitas coisas a serem feitas. Acho que a CPI vai funcionar como uma contribuição para esse trabalho que o governo está tentando fazer através da ação conjunta de sociedade, ministérios, enfim, para termos um enfrentamento ao problema. Caberá ao Senado dar a palavra final sobre a indicação do jurista Luiz Edson Fachin para ministro do Supremo Tribunal Federal. O advogado paranaense é professor de Direito. O nome dele foi escolhido pela presidente Dilma Rousseff para a vaga deixada pelo ministro Joaquim Barbosa, que se aposentou no ano passado. Assim que a indicação chegar ao Senado, será marcada uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado na CCJ, o nome deve receber o aval dos senadores no plenário. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Até a próxima!